Olá, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 56 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos comentar Romanos capítulo 11 até o 13. Romanos 11. Esse capítulo discute o futuro de Israel e responde à seguinte pergunta: Deus pôs seu povo de lado em caráter permanente ou há esperança para Israel? Paulo responde que Israel tem um futuro e apresenta diversas provas disso. Ele apresenta uma prova pessoal, está no versículo 1, uma prova histórica, do versículo 2 até o 10, uma prova dispensacional, versículo 11 até o 24, uma prova escriturística, do versículo 25 até o 36. A primeira prova é a prova pessoal, versículo 1. Paulo afirma: Eu também sou israelita. Minha conversão prova que Deus não desistiu de Israel. Em 1 Timóteo 1,16, ele afirma que sua conversão, contada 3 vezes no livro de Atos, deve ser um padrão para os outros crentes judeus. Com certeza, ela não é um padrão de conversão para o gentio hoje, pois nenhum pecador perdido pode ver o Cristo glorificado, ouvir a voz dele e ficar cego por 3 dias. Todavia, a experiência dele é um retrato de como o povo de Israel se converterá na vinda de Cristo em glória. Eles, como Paulo, estarão em rebeldia e em descrença. Eles verão aquele a quem transpassaram, conforme está em Zacarias 12, versículo 10, e Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e se arrependerão e serão salvos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, Paulo diz que nasceu fora de tempo, isto é, ele, como judeu, viu Cristo e foi salvo muito antes de seu povo ter a mesma experiência. A prova histórica, versículo 2 até o 10. Paulo volta até 1 Reis a fim de mostrar que Deus, mesmo nos períodos de maior descrença, sempre teve um remanescente fiel. Na verdade, ao ler a história do Antigo Testamento, não podemos deixar de ficar impressionados com o fato de que Deus sempre usou e abençoou esse remanescente. O versículo 5 afirma que o Senhor tem um remanescente segundo a graça, isto é, no corpo, o qual é a igreja. Há judeus no corpo, embora não muitos, visto que, é claro, todos os privilégios e todas as distinções nacionais foram removidos em Cristo. Lembremos-nos de que Deus não lida com a nação de Israel como tal nessa era da igreja. Os versículos 8 até o 10 mostram que Isaías 29, versículo 10 e Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4, profetizaram essa cegueira de Israel como nação. Nos versículos 9 ao 10, ele se refere ao Salmo 69, verso 22, em que o Senhor prometeu transformar as bênçãos de Israel em maldição, porque esse povo recusou sua palavra. Prova dispensacional, versículo 11 até o 24. Nesses versículos, Paulo discute judeus e gentios, não pecadores ou santos individuais. Nessa sessão, ele prova que Deus tinha um propósito dispensacional por trás da queda de Israel, a saber, a salvação dos gentios. O Senhor, com a queda de Israel, pôde incluir todos os povos na desobediência e assim ter misericórdia de todos. Os gentios não precisam se tornar judeus para se tornarem cristãos. Paulo comenta que se a queda de Israel já trouxe tantas bênçãos para o mundo, haverá bênçãos muito maiores quando essa nação for restaurada. Versículo 15. Em outras palavras, Paulo tinha certeza de que havia um futuro para Israel como nação. Paulo fala da posição dos judeus e dos gentios
como povo no projeto de Deus e não da salvação individual de cristãos. Israel é a oliveira que não frutificou para o Senhor. Por isso o Senhor cortou alguns ramos e enxertou-os na árvore dos gentios, a oliveira brava. A prática de enxertar um ramo bom em um tronco mais fraco é contra a natureza. Todavia o Senhor enxertou os fracos gentios no tronco bom dos privilégios religiosos de Israel. Esse ato mostra a bondade de Deus em salvar os gentios e sua severidade em cortar Israel, a nação rebelde. Mas o Senhor pode cortar também os gentios se ousarem se vangloriar, porque agora ocupam o lugar de privilégio espiritual de Israel. O que no fim desta era ele fará quando as nações gentias se juntarem em uma coalizão mundial que rejeitará a palavra e o Filho de Deus. A seguir, ele chamará a igreja verdadeira, julgará as nações gentias, purgará Israel e estabelecerá seu reino prometido para Israel. Quero lembrá-los, mais uma vez, que o tema do capítulo 11 é nacional, não individual. Deus nunca cortará os verdadeiros cristãos da salvação, pois não há separação entre Cristo e o seu povo. Hoje a igreja é constituída, principalmente de gentios, e nós, os gentios, nos beneficiamos da herança espiritual de Israel, a rica seiva da oliveira. No sentido espiritual, somos filhos de Abraão, o pai de todos os crentes, conforme Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3, versículo 26 até o 29. A prova escriturística, versículo 25 até o 36. Nesses 3 capítulos, Paulo usou bastante o Antigo Testamento. No entanto, nessa sessão, ele volta-se para Isaías 59, versículo 20 e 21, e capítulo 27, versículo 9, e também para Salmos 14, verso 7, a fim de salientar a promessa do Antigo Testamento da vinda do libertador, que purificará e purgará Israel. Ele reafirma o mistério da cegueira de Israel, cuja verdade é revelada em sua plenitude no Novo Testamento, apesar de ter permanecido escondida em eras passadas. No versículo 25, a plenitude dos gentios refere-se ao número de gentios que serão salvos nessa era da igreja. O corpo de Cristo será arrebatado ao ar quando estiver completo, e aqui na terra terá início o período de 7 anos da tribulação, o tempo de angústia para Jacó, conforme Jeremias capítulo 30, versículo 7. No final desse período, o libertador virá e o remanescente crente entrará em seu reino. Todo Israel quer dizer que nesse dia a nação será salva, não cada judeu, e será uma nação redimida e regenerada. O versículo 27 cita a promessa de Deus da aliança, Jeremias capítulo 30, 31 até o 34. Essa nova aliança se aplicará a Israel quando a nação crer em Cristo como seu Redentor e se afastar de seus pecados. Deus ainda vê os judeus como seus amados, apesar de hoje eles parecerem inimigos da vontade dele, por causa da aliança que ele fez com os pais na nação. Os homens podem mudar, mas Deus não muda nem cancela suas promessas. Versículo 29 do capítulo 11 de Romanos. No parágrafo final, Paulo explica que agora os gentios são salvos pela fé, embora tenham um dia rejeitado a Deus. Portanto, hoje, os judeus estão em descrença, mas um dia receberão misericórdia. O Senhor encerrou os judeus e os gentios na desobediência e no pecado, a fim de poder salvá-los pela graça. Romanos 11, versículo 32. Não é de admirar que Paulo entoe um hino de louvor ao Senhor depois de rever a graça e a sabedoria do plano de Deus para os judeus e os gentios. Versículos 33 até o 36. Romanos 12. Esse capítulo inicia a sessão final de Romanos, o serviço, que vai do capítulo 12 até o 16. Nesse capítulo,
Paulo ensina-nos como pôr em prática o aprendizado, apresenta 4 imagens do cristão e lembra-nos de nossas obrigações espirituais. A primeira imagem do cristão que Paulo apresenta é um sacrifício no altar, versículo 1 e 2. O verdadeiro viver e serviço cristãos iniciam-se com a dedicação pessoal ao Senhor. O cristão que fracassa na vida é aquele que primeiro o fez no altar ao recusar entregar-se totalmente a Cristo. Paulo não diz, eu lhe ordeno, mas rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pois a dedicação deve ser motivada pelo amor. A verdadeira dedicação é oferecer diariamente nosso corpo, nossa mente e nossa vontade a Deus. É a entrega diária do corpo a Ele, com a mente renovada pela palavra e a vontade quebrantada por meio da oração e da obediência. A segunda imagem do cristão que Paulo apresenta é membro do corpo, versículo 3 até o 8. Desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja, há um corpo universal constituído de todos os crentes. Porém, há também um corpo local, por meio do qual o crente ministra em nome do Senhor. No Novo Testamento, a maioria das 112 referências à igreja diz respeito a uma igreja local. No corpo local, o serviço começa com a dedicação pessoal, versículos 1 e 2, e a seguir com a avaliação honesta dos dons espirituais, versículo 3. Todos os nossos dons vêm do Espírito e devem ser usados para a glória de Cristo. Paulo enumera 7 ministérios, 7 dons. Profecia, definido lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Ministério, ou seja, serviço. Ensino. Exortação, ou seja, encorajar a pessoa a servir a Deus e a ser fiel a Deus. Contribuição, que deve ser feita com singeleza de coração e pureza de motivos. Administração, que é o gerenciamento da igreja local, e misericórdia, que é o ato de compartilhar com os necessitados. Terceira imagem do cristão, membro da família, versículo 9 ao 13. Os versículos 9 ao 13 mostram como cada cristão deve se comportar na família de Deus, embora cada um tenha seu serviço espiritual a desempenhar. O amor deve ser honesto e sem hipocrisia. Devemos detestar o mal e apegar-nos ao bem. O amor leva à cordialidade e à humildade, à fidelidade nos negócios, ao fervor nas coisas espirituais. Na igreja local, os cristãos devem cuidar uns dos outros e compartilhar uns com os outros. Quarta imagem do cristão, soldado em batalha, versículo 14 até o 21. Paulo instrui como agir quando as batalhas e as bênçãos que os cristãos têm se opõem à palavra. Devemos abençoá-las, não amaldiçoá-las. O egoísmo e o orgulho geram a vontade perniciosa, por isso devemos ser solidários, versículo 15, e humildes, versículo 16. O cristão não deve vingar-se de seus oponentes, mas antes esperar que Deus retribua, versículo 19. A frase esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, versículo 17, sugere que o cristão vive em uma casa de vidro e deve estar atento ao escrutínio dos outros. Nos versículos 19 ao 21, Paulo refere-se a Provérbios 25, versículos 21 e 22, e a Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Essa passagem apresenta o princípio de que o crente entrega-se a Deus. Romanos 12, os 2 primeiros versículos. E assim o Senhor deve cuidar dele e ajudá-lo em suas batalhas. Romanos capítulo 13. Nesse capítulo, Paulo apresenta 4 motivos para a obediência ao governo humano. Primeiro motivo, por causa do castigo, versículo 1 até o 4. Os governantes, mesmo que não sejam cristãos, são autoridades superiores, versículo 1. Temos de respeitar o cargo. Deus, após o dilúvio, ordenou o governo humano. Apenas 3 organizações terrenas foram instituídas por Deus:
a família, Gênesis 2, a igreja, Atos 2, e o governo humano, Gênesis capítulo 9. Segundo motivo para a obediência ao governo humano, por causa da consciência, versículo 5 até o 7. O cristão obediente tem uma consciência boa. A desobediência constante e a recusa do testemunho do Espírito corrompem, cauterizam e, por fim, rejeitam a consciência. Paulo adverte-nos acerca de pagarmos os tributos, os impostos sobre bens materiais e demonstra-nos o respeito devido a todos os dirigentes ou governantes. Terceiro motivo para a obediência ao governo humano, por causa do amor, versículo 8 ao 10. Paulo aumenta o círculo e inclui também nosso próximo, além dos funcionários do governo. A definição de próximo no Novo Testamento não diz respeito à proximidade geográfica ou física. Em Lucas capítulo 10, versículo 29, o intérprete da lei pergunta: quem é meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus mudou a pergunta para: qual destes três te parece ser o próximo do homem? Portanto, a pergunta não é quem é meu próximo, mas para quem posso ser o próximo para a glória de Cristo? Essa é uma questão de amor, não é uma questão de lei. E aqui Paulo lida com amor. Ao mesmo tempo que o crente vive sob a terra, também vive como cidadão do céu, sob uma lei muito mais alta, que é a lei do amor. Muitas vezes temos dificuldade em amar as pessoas que rejeitam o Evangelho e ridicularizam o nosso testemunho cristão, porém esse amor vem do Espírito e alcança-nos. O amor jamais acaba. Ganhamos mais pessoas pelo amor do que pelos argumentos. O cristão que caminha em amor é um cidadão melhor e uma testemunha de Cristo melhor. Quarto motivo para a obediência ao governo humano, por causa do Salvador, versículo 11 até o 14. Nesses versículos alcançamos o maior motivo, do medo à consciência e ao amor e à devoção a Cristo. O cristão pertence à luz, não às trevas. Além disso, nenhum cristão quer ser achado em pecado quando Cristo retornar. Aqui Paulo enumera uma série de pecados, os quais não devem nem ser pronunciados pelos cristãos. Veja que com frequência as orgias e as bebedices andam juntas e acabam em discussão e divisão. O versículo 14 apresenta a dupla responsabilidade do cristão. No sentido positivo, nos revestimos do Senhor Jesus Cristo, isto é, fazer de Cristo nossa vida diária, e no sentido negativo, nada dispor para a carne, isto é, evitar com determinação toda tentação que nos leve a pecar. Temos obrigação de levar uma vida sóbria, espiritual e pura, em vista do breve retorno de Cristo. Os últimos dias serão de transgressão da lei. Os cristãos dedicados terão dificuldade crescente em manter seu testemunho. Os governos se oporão mais ao Evangelho e a Cristo, até que por fim o homem da iniquidade reunirá o mundo em grande sistema satânico a fim de opor-se à verdade. Termina aqui mais um vídeo. Lembrando que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UESB. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.